Nunca pensei que fosse acontecer. Nem nos meus maiores devaneios ou quando estava deitada, olhando para o teto, viajando nas ideias mais absurdas que a vida podia me trazer. A gente acha que tá no controle, né? Que vai ser aquele esquema certinho. Trampo, casa, casamento, tudo nos conformes. Mas aí a vida vem e mete aquele balão em você. Eu tava no meio do caos, perdidaça, pensando, caraca, como é que eu fui cair nessa cilada, meu irmão? Tentando juntar os caquinhos e entender onde foi que o rolê desandou. Era um dia qualquer, desses bem sem sal que parecem replay de ontem. Meu marido, como sempre, estava ralando longe, numa dessas obras que ele vivia metido, lá no fim do mundo. Desde que a gente casou, já faz uns 15 anos, essa era a pegada. Ele nas viagens, eu segurando tudo por aqui. Não vou mentir, me acostumei com o ritmo, mas de vez em quando bate aquela solidão, sabe? A casa cheia de silêncio e eu só comigo mesma, pensando como a vida às vezes fica meio parada. Ele voltava para casa sempre cansado demais e a rotina seguia. A gente tinha aquele amor de costume, meio morno, mas estável, sabe? Nada fora do lugar. Foi aí que surgiu a Sofia, sobrinha preferida do Fernando. Desde que ela se mudou para cá uns anos atrás para estudar na faculdade aqui no Rio, ele sempre teve um carinho especial por ela. Fernando ajudou bastante nos primeiros tempos dela na cidade, quando estava se ajeitando e meio perdida. Mas depois Sofia se encontrou. Cresceu, virou uma mulher bonita, cheia de vida, com aquele jeito decidido de quem sabe o que quer. Ela tinha acabado de completar 24 anos naquela fase de transição, pensando no que fazer da vida. Foi então que o Fernando deu a ideia. Chamou a Sofia para passar uns dias aqui em casa. E eu, boba que sou, concordei, achando que ia ser só mais uma visita tranquila, coisa de família. Sofia ficava no quarto de hóspedes, saía às vezes para encontrar uns amigos, mas sempre estava lá de manhã no café, trocando umas ideias. Com o tempo, as conversas foram ficando mais longas. Eu, que vivia sem muita companhia, comecei a curtir a presença dela. Sofia virou minha parceira de papo, e a verdade é que fazia bem ter alguém para dividir o dia a dia. Ela tinha aquele jeito leve, me fazia rir, e a casa parecia menos vazia com ela por perto. A gente falava de tudo: sonhos, futuro, trabalho, e de vez em quando até do Fernando. Mas nunca era nada sério. Ela sempre elogiava, dizia que ele era trabalhador demais, super dedicado. E eu só concordava. Apesar das ausências, eu tinha orgulho dele, sabe? Sempre tive. Mas a parada começou a mudar numa dessas noites que só eu e Sofia estávamos em casa. Fernando tinha viajado de novo e a gente ficou na sala assistindo a só um filme qualquer, desses bem sem graça. Só que a conversa naquela noite foi diferente. Aquele papo leve foi ganhando um tom mais pessoal e, de repente, parecia que a temperatura na sala tinha subido. Sofia começou a falar sobre relacionamentos, mas de um jeito mais direto, meio ousado, sabe? Eu, que sempre fui certinha, comecei a sentir um negócio estranho, um incômodo que não era ruim, mas que mexia comigo de um jeito que eu não entendia. Aí, do nada, ela me olhou daquele jeito fixo, profundo e largou. Você devia relaxar mais, tá sempre com a cabeça cheia, preocupada com tudo. Na hora, soltei uma risada, tentei mudar de assunto, mas por dentro... Nossa, era como se alguma coisa tivesse mudado ali e eu não sabia como lidar. Sofia tinha aquele jeito leve, como se nada no mundo conseguisse tirar ela do sério, e eu fiquei pensando, como é que alguém consegue ser assim? Enquanto isso, a noite ia seguindo, e o papo foi ficando cada vez mais solto, como se a gente tivesse atravessado a linha do que era normal. Sem perceber, comecei a falar coisas que eu nunca imaginei dizer pra ninguém, muito menos pra ela. Coisas sobre o meu casamento, sobre como às vezes eu me sentia sufocada pela rotina, como se algo estivesse sempre faltando. Ela ouvia tudo com aquela calma, aquele olhar tranquilo que parecia enxergar mais do que eu estava dizendo. O clima ficou mais intenso quando a gente se ajeitou no sofá, sentando mais perto, quase sem espaço entre nós. As palavras pareciam carregar mais do que só o som. Era como se o silêncio entre elas dissesse mais ainda. E foi ali que eu percebi. Alguma coisa estava prestes a mudar, e eu não fazia ideia do que fazer com isso. Ela olhou para mim com uma calma que me desarmou e disse, baixinho, que entendia o que eu estava passando. Eu sei como é difícil ficar sozinha, sem ninguém para realmente te entender, sabe? Ela falou, enquanto aquele silêncio pesado da casa parecia aumentar ainda mais o peso das palavras. Eu tentei ignorar o que estava no ar, mas foi impossível quando ela segurou minha mão. Aquele toque foi como se algo que estava adormecido dentro de mim finalmente despertasse. Meu coração disparou, e de repente toda a segurança que eu achava que tinha sumiu. Com a maior naturalidade do mundo, ela passou a mão no meu rosto,
os olhos dela fixos nos meus e disse: "Você precisa se permitir mais, viver mais." Antes que eu pudesse processar ou reagir, ela me beijou. Foi um beijo intenso, cheio de intenção, e naquele momento toda a confusão que eu sentia se misturou com o desejo de algo que eu nem sabia que ainda queria. Me vi retribuindo sem nem pensar, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Por um instante, parecia que tudo ao nosso redor tinha desaparecido. Era só eu e ela naquele momento que parecia não ter fim. Depois do beijo, a gente ficou em silêncio, sem precisar dizer nada. Só o olhar dela já falava mais do que qualquer palavra conseguiria. O que começou como um toque tímido evoluiu sem pressa, mas com uma intensidade que me fez perder a noção do tempo. Aquele foi o instante em que eu deixei todas as dúvidas de lado e simplesmente me permiti viver o momento. Foi um momento muito intenso, de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Sofia foi para o quarto dela e eu fiquei ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Me sentia dividida. Por um lado, sabia que o que fiz não tinha desculpa. Fernando confiava em mim e eu sempre fui fiel a ele. Mas por outro lado, não conseguia ignorar o fato de que aquilo tinha mexido comigo de um jeito que eu não sentia há anos. A madrugada passou devagar e eu mal consegui dormir. Fiquei pensando na Sofia, no Fernando, no que seria da gente depois disso. Será que ela ia contar para ele? Será que eu deveria contar? Minha cabeça estava uma bagunça. A dúvida me corroía. Contar a verdade e arriscar destruir tudo, ou esconder e tentar seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Os dias foram passando devagar. Eu evitava ficar sozinha com a Sofia, mas também não conseguia parar de pensar no que tinha rolado. Era como se, de alguma forma, aquela situação tivesse revelado algo sobre mim que eu mesma não queria admitir. Depois daquela noite, tudo mudou. Não era uma mudança que dava pra ver de cara, sabe? Era mais uma parada interna, uma coisa que mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Por fora, eu tentava manter a pose, seguir a rotina como sempre, mas por dentro a cabeça não parava. Cada vez que eu olhava para a Sofia, lembrava do que aconteceu, e isso me matava, porque eu não sabia mais como agir perto dela. Era como se a gente tivesse passado por uma linha invisível, uma linha que, uma vez cruzada, não tinha mais volta. Os dias foram passando e eu ficava cada vez mais confusa. O Fernando ainda estava viajando, então pelo menos não precisava encarar ele com essa culpa me pesando nos ombros. Mas a Sofia parecia que nada tinha acontecido. Ela andava pela casa leve, sorrindo, como se tudo estivesse normal, e isso me deixava louca. Como ela conseguia ser tão tranquila? Eu tentava seguir o ritmo, fingir que estava no controle, mas por dentro era um caos completo. Cada vez que olhava para ela, lembrava do que aconteceu, e parecia impossível agir como antes. Teve um dia em especial que ficou marcado. Eu entrei na cozinha enquanto ela preparava café e sentei à mesa. Não era intencional, mas acabei ali, meio que querendo puxar um papo mais sério. Precisava entender o que aquilo tinha significado para ela. Enquanto mexia na minha caneca, perguntei com o nervosismo transbordando: "E aí, Sofia, como você tá depois de tudo aquilo?" Esperava que ela risse, fizesse uma piada, dissesse que era besteira, mas para minha surpresa, ela foi muito direta. Disse que estava tranquila, que aquilo foi só um momento, um lance de curiosidade e que a gente devia esquecer. Ela falou com tanta calma que me deixou ainda mais mexida. Como esquecer? Eu estava presa naquele momento, naquele beijo, naquele toque. Sofia parecia já ter superado tudo, mas eu não. Ela tentou me tranquilizar, dizendo que ninguém precisava saber, que estava tudo bem. Mas eu sabia que não era bem assim. A dúvida me corroía. Contar a verdade e destruir tudo, ou esconder e tentar seguir em frente. Quando o Fernando voltou, ele percebeu que eu estava diferente. Perguntou algumas vezes, mas eu sempre desviava o olhar e mudava de assunto. Sabia que, se ele descobrisse, tudo desmoronaria. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim era um turbilhão. A Sofia, antes de ir embora, me olhou nos olhos e disse que esperava que eu encontrasse um jeito de ficar em paz. Não era uma despedida qualquer. Era um adeus com um peso que só eu entendia. Ela foi embora, e eu fiquei com a casa, o Fernando e o silêncio que parecia ocupar cada canto. A rotina voltou, mas nada mais foi como antes. Aquele segredo ia me acompanhar para sempre, um lembrete constante de que eu cruzei uma linha que não tinha volta. A vida seguiu como sempre segue, mas a paz que eu tanto buscava nunca voltou de verdade.
E você, o que faria no meu lugar? Conta aqui nos comentários e compartilhe a sua opinião. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias. Até a próxima!